Boa tarde a todos. Louvamos ao Eterno por mais essa oportunidade. Temos de separar esses momentos para nos aprofundarmos um pouco mais na sua palavra, dando aí sequência aos nossos estudos. Estamos nessa oportunidade considerando a grade curricular dos nossos estudos, com um número de 24 estudos. Estamos no estudo número 13, cujo título Andando como Ele Andou. Começamos esse estudo ontem e estaremos nessa oportunidade dando aí continuidade ao assunto. Estamos pelo Facebook, pelo GoBrush, também sala virtual. Com todos aqueles que estiverem utilizando esses recursos, queiram, da maneira do possível, estar colocando aí suas perguntas e suas considerações para tudo aquilo que estaremos considerando nesse dia. E mais uma vez nós pedimos ao Eterno que tudo que falarmos, tudo que nós meditarmos aqui, seja do seu agrado, que é o nosso libertador e o nosso redentor. Ele possa estar continuamente nos dando essa condição de estarmos com a nossa mente sempre em postura de recebimento, buscando as profundidades da sua palavra, tendo sede, o desejo para se aprofundar nas suas verdades, que são inesgotáveis. Para isso nós precisamos buscar, para isso nós precisamos estar preparando cada vez mais o nosso recipiente, que é a nossa mente, as nossas almas, nosso coração. Bem-vinda aí a Helenita, né? Deus abençoe aí. Então, vamos dar continuidade aí ao estudo que iniciamos ontem, procurando aí compreender um pouquinho mais sobre a vida, sobre a missão de Yeshua. E como nós começamos, né, a considerar no dia de ontem, nós começamos a falar de que todo esse nosso desejo de buscar uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, uma vida que esteja no centro de sua vontade, nós teremos, principalmente nós que estamos nas nações, nós precisamos nos mirar nas almas elevadas, não é? Podemos usar, inclusive, como exemplo as palavras de Paulo, né? Escrevendo em sua carta, ele diz que seus ouvintes deveriam ser seus imitadores, como ele era de Cristo. Então, nós precisamos nos mirar nas almas elevadas do nosso povo. No nosso caso, todos nós sabemos de que o Eterno providenciou uma alma muito elevada. Nós já temos considerado no estudo de ontem, vamos fazer um resumo hoje. É uma alma que foi gerada também pelo Eterno, mas tem um nível elevado muito grande.
trata-se do Mashiach, do Messias. E para nós que estamos nas nações, nós precisamos dessa alma elevada, principalmente nós que estamos dispersos, que estamos envolvidos em influências muito grandes, de misturas, de paganismos, de sincretismos religiosos, como nós já estudamos em outras oportunidades, sobre evidências do engano. Então é mistério de que realmente a gente possa, nós precisamos de Yeshua, e ele mesmo diz que sem ele nada podemos fazer. Nós precisamos estar ligados nessa videira, senão não daremos frutos. E esse foi um princípio realmente que Deus estabeleceu, como nós já temos falado inúmeras vezes, sobre níveis das almas, a origem das almas. Sabemos que existem almas mais elevadas que outras, assim como existem órgãos mais elevados que outros em um corpo. Por isso Paulo usa muito figura e a linguagem que somos membros uns dos outros, e tendo Cristo como cabeça, que é uma alma elevada, que sustenta o corpo. Assim também são as almas comparadas ao nosso corpo. Assim como existem órgãos mais nobres que outros, mas dentro de uma funcionalidade para o bem do corpo, assim também existem almas mais elevadas que outras para a funcionalidade desse corpo, vamos dizer assim, deste homem espiritual, que em linguagens mais profundas é associada a toda a criação do Eterno. Existe um homem espiritual, não é? Do qual procede todas as almas. Isso é um outro assunto, um assunto mais profundo, que do hebraico eles chamam de Adam Kadmon, o homem primordial. E isso Paulo sabia sobre esse assunto, e ele comentou um pouco de uma forma mais superficial, mas comentou sobre isso, ok? Bem-vindo aí ao Neto, a Valquíria. Boa tarde. Boa tarde. Então o próprio apóstolo Paulo, ele menciona sobre esses assuntos profundos, mesmo que superficialmente, porque tratava-se de cartas que estariam circulando, né, de uma forma um pouco mais aberta. E nós sabemos indícios inclusive de uma de suas cartas, que ele algumas vezes falava, escrevia de que certos assuntos ele trataria de forma mais particular com a comunidade. Então tudo que nós temos, inclusive sobre cartas de Paulo, ele vai tratar de forma muito genérica, muito superficial, certos assuntos mais profundos. E um deles trata-se desse homem primordial, que do hebraico quer dizer Adam Kadmon. Tem um Adam Rishon, que é o homem da terra, e tem um Adam Kadmon, que é um homem primordial, antigo, se for traduzir ao pé da letra. E tem a ver com este homem, vamos dizer assim, esta imagem espiritual que é formada toda a criação, né? Vamos dizer assim. Então, as almas estão interligadas, como nós já falamos, e uma edifica a outra, ok? E temos essas almas elevadas que, obviamente, estão aí propiciando, né, elevações para almas menos elevadas. Nós falamos sobre isso. Falamos também de que, se queremos ser, né, homens piedosos, tementes a Deus, no centro da vontade de Deus, e prosseguindo em alcançar a imagem do varão perfeito, nós temos então, como Paulo fala, fitando, né, para o alvo, para a soberana vocação e para a estatura do varão perfeito. Então nós temos que mirar, nós temos que nos mirar nas almas elevadas que o Eterno criou, gerou e trouxe ao mundo. No nosso caso específico, trata-se de Yeshua HaMashiach,
uma alma que Deus também providenciou para cumprir algumas missões. Uma delas, já cumprida, foi resgatar, foi dar forças e méritos às almas menos elevadas que estariam dispersas nas nações. Por isso que já vimos em outras vezes que ele mesmo declarou de que ele não veio senão para os perdidos da casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Então, falar sobre Yeshua, como aquele verso que nós já lemos, né? Se estamos ligados, se realmente estamos ligados a Ele, nós devemos andar como Ele andou, como nós já lemos em 1 João, e isso tem a ver em nós estarmos conectados com Yeshua. Para isso nós temos que compreender que precisamos estar conectados a essas almas elevadas, mas também compreender de uma forma mais profunda qual foi a missão de Yeshua, compreender e entender a sua humanidade, a sua verdadeira identidade no Pai, ok? E como ele padeceu, não é? Porque nós já vimos ontem que é necessário, né, para sermos co-herdeiros com ele na glória, nós temos que viver como ele viveu e padecer os mesmos sofrimentos que ele padeceu. Ok? Por isso que o capítulo 53 de Isaías, onde descreve ali o servo sofredor, né, o chamado servo sofredor, está muito associado a esse personagem que estaria levando, né, as enfermidades, a iniquidade do povo. Isso diz respeito a essas almas elevadas, mas também está muito associado ao próprio povo de Israel. Então, inevitavelmente, aqueles que estiverem ligados a essas almas elevadas, e elas por si só, por serem elevadas, elas já renunciam em muito, por serem elevadas, já têm essa compreensão, esse discernimento, esse desprendimento das realidades materiais. Eles naturalmente eles já se negam a si mesmos, tomam para si pesos e sofrimentos que vão dar méritos às almas menos elevadas, e eles sabem disso e se entregam a essa missão. Okay? Cada um dentro do seu nível e do seu grau. E Yeshua teve o seu nível e o seu grau muito elevado, como nós sabemos, do qual nós somos beneficiários e temos esse mérito, okay? Através da sua morte, da sua fidelidade, que hoje nós podemos, e tantos outros, podem ter forças para superarem, né, a natureza pecaminosa, para terem forças para extraírem das suas almas divinas, todos nós temos uma alma divina e uma alma animal, extraírem dessa alma divina toda essa inclinação para a espiritualidade. Ok? Então, se hoje nós somos melhores que ontem, nós temos que estar felizes, porque reflete que realmente a obra de Cristo está sendo manifesta em nossas vidas. Okay? Então nós vimos isso ontem também. Para compreendermos a obra que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que compreender que precisamos estar conectados a almas mais elevadas, como no nosso caso Yeshua, Jesus, mas também compreender a sua humanidade, compreender a sua verdadeira identidade no Pai. E é por isso que esse estudo que estamos tratando, andando como ele andou, vai considerar muito essa questão da desmistificação da figura de Cristo. Infelizmente, no decorrer dos séculos, né, até que chega a nós nas nações,
Deus abençoe aí a minha tia Rosemary, que está conosco também. Forte abraço a todos aí. Deus abençoe grandemente essa terra aí e a todos vocês aí, com muita shalom, muita saúde. Então nós que estamos nas nações precisamos desmistificar uma figura, um personagem que chega até nós com muitas misturas, ok? Houve muitos sincretismos, muitas influências pagãs no personagem que hoje nós conhecemos como Jesus, como Yeshua HaMashiach. Então esse é o nosso intuito aqui, procurar trazer um pouco do entendimento do nosso povo de Israel, com respeito ao Messias, ok? Mesmo porque nós temos que entender que o nosso povo, eles têm uma compreensão do Messias muito profunda, muito mais que a gente pensa. Eu já tive acesso, todos sabem disso, está lá no nosso grupo, Estudos Avançados Shef, esse vídeo de um rabino ortodoxo, que ele revela ali, de uma forma surpreendente, a figura de Yeshua, inclusive nas orações que os judeus fazem, de uma forma muito oculta, né, muito não tão aberta, mas eles têm uma compreensão muito profunda de quem foi Yeshua e a missão dele. Só que eles não revelam isso. Inclusive eu trouxe aqui uma das frases muito conhecidas no meio judaico, de que aquele que sabe nada fala, e aquele que fala nada sabe. Uma frase muito conhecida no meio judaico. Então os judeus, eles sabem muito, o próprio mundo, eles têm essa impressão, né, faz parte desse ódio que eles possuem no povo judeu, por perceberem que eles sabem de algo, mas não contam, né? Então esse aspecto sobre Yeshua, eles sabem muito, só que não falam, porque eles sabem que esse personagem, essa figura, ele foi muito, teve muitas influências pagãs, muitas misturas, não é? E eles inclusive evitam de abrirem esse assunto. Mas esse rabino teve a revelação da Eterna de abrir esse assunto, e a gente pôde adquirir esse vídeo. Vocês confiram lá depois no grupo de estudos, escrevam Estudos Avançados Shefa, SHFA, que todos que estão me assistindo aqui têm acesso a esse grupo. Vale a pena vocês verem esse vídeo, porque é raro. Esse vídeo é muito raro e ele traz revelações ali muito profundas sobre Yeshua. Então ele mesmo diz que é um personagem que, infelizmente, os próprios cristãos não o conhecem como deveriam. Apenas o conhecem de forma fragmentada, ok? Isso nós temos que saber. E o Eterno sabia disso, porque nós estaríamos nas nações. Ele sabia que nós teríamos essas influência dessas misturas e que mesmo assim nós seríamos alcançados mesmo por essas misturas. Mas é mistério e é necessário que nós, como Paulo fala, nós prossigamos em conhecê-lo, em conhecer a Yeshua. Nós temos que prosseguir nesse desejo de conhecer cada vez mais o mistério que foi a vida desse personagem. Okay? Então é muito importante nós entendermos a sua humanidade, a sua verdadeira identidade. Mas para sermos seus cordeiros, temos que viver como ele viveu e padecer os seus sofrimentos. Isso está um pouco de acordo com o que nós lemos ontem de Romanos 8:17, em que Paulo diz que se nós nos consideramos filhos de Deus e herdeiros dele, co-herdeiros de Cristo, se assim nos consideramos, só será verdadeiro se é certo, ele continua com essa expressão, se é certo que com ele padecemos.
para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8:17. Colossenses também 1:24, ele reforça: regozijo-me agora no que padeço por vós. Então sempre em prol da comunidade, em prol das almas menos elevadas, que muitos de nós vamos sofrer, vamos padecer, e um para com o outro, para o bem do corpo, como sempre falamos. Mas Paulo diz aqui que ele se regozijava porque ele padecia pela comunidade na sua carne. Mas o interessante é a continuação do verso, que ele diz: cumprindo o restante das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo estava dizendo aqui que ele, em seus sofrimentos, ele estava cumprindo o restante dos sofrimentos de Yeshua. Olha que interessante, né? Falamos ontem sobre isso. De uma certa forma, nós também estamos aí contribuindo, cada um dentro do seu nível, né? Contribuindo aí para a edificação, como Paulo fala, né? Do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo. Cada um contribui para esse fim. Mas só que muitos se esquecem, né, de que essa contribuição tem a ver com os sofrimentos. Ok? É muito fácil nós termos essa postura, né, de pensamento, de dizer que o sofrimento foi para Yeshua. Não é? Nós apenas usufruímos dos benefícios. Não é bem assim que as Escrituras falam. Ok? Mesmo porque estamos interligados um ao outro, estamos contribuindo para o crescimento e o aperfeiçoamento um do outro. Obviamente que cada um vai padecer e sofrer, vai cumprir o propósito que Deus lhe concedeu. Yeshua cumpriu dele, mas não deixou de dizer que não só ele teria a cruz. Aqueles que quisessem ir após ele teriam a sua cruz e deveriam renunciar a si mesmo. Não é? Essa verdade que estamos tratando aqui está nas Escrituras. Mas, obviamente que quando se fala desses assuntos que vão incomodar e nos tirar da zona de conforto, nós não aceitamos. Não é? Aceitamos apenas em conceber de que Yeshua fez o seu papel, cumpriu a sua missão, sofreu, e eu agora só vou me beneficiar dela. Então se esquecem de todos esses princípios de que nós temos que participar dos mesmos sofrimentos de Yeshua. Assim como ele padeceu, nós temos que padecer, segundo essas passagens que nós já lemos de Romanos, não é? De Romanos e de Colossenses. Então, o que percebemos ao longo da história, em razão disso, são pensamentos muito dogmáticos, né? Vocês vejam que existem milhares de religiões, de denominações dentro do próprio cristianismo, no meio evangélico, cada um com seus dogmas, né? Cada um com o seu corpo doutrinário. E dentro disso aí existem muitas influências filosóficas. Temos que entender que o berço do cristianismo, apesar de ter sido de uma raiz judaica, inicialmente era uma ramificação do judaísmo, passou a entrar os gentios, obviamente. Inclusive em Atos, no concílio lá, como nós falamos, é descrito lá que Tiago, né, reúne lá o concílio, o primeiro concílio registrado, para tratar justamente dessas controvérsias se os gentios deveriam cumprir as leis judaicas. Isso porque já estava, já naquele tempo, entrando gentios dentro da igreja. E basicamente ela foi formada de judeus. Aí Deus levanta Paulo para tentar conciliar isso aí, entendendo que os gentios não teriam todas as obrigações que um judeu tem, mas que deveriam guardar as chamadas leis noéticas, né? Dentre elas, inclusive, há a lei de não comer
não comer sangue, né? A carne sufocada. Isso é também para o gentio, não é só para o judeu. Dentre outras, prostituição, idolatria, não é? Matar, basicamente os 10 mandamentos ali. Então houve todas essas misturas, né, em torno da figura de Yeshua, né, e temos que entender que o próprio Yeshua, Jesus, ele foi gerado e é considerado o primeiro dentre muitos irmãos, né? Então, e de uma certa forma tem nos distanciado da sua verdadeira identidade. Essa nossa realidade que vivemos, de muitas misturas, muitos dogmatismos, muitas filosofias grego-romanas, que é característico do Ocidente, né? A cultura grega teve uma forte influência no Ocidente. Nós já estudamos sobre isso em Evidências do Engano, e não é diferente no meio religioso. Inclusive o cristianismo, já nos primeiros séculos, quando já começa a ter influência do Império Romano, tendo o imperador inclusive, né, sido considerado o chefe da igreja, convocado concílios para tratar assuntos teológicos, sempre com forte influência pagã, porque o Império Romano era assim caracterizado por essas fortes influências pagãs. Não foi diferente com o cristianismo, gente. E não é diferente do segmento do chamado catolicismo, que foram os protestantes, que são os evangélicos, né? Então temos que entender tudo isso. Isso faz parte da história. Temos que entender que o Eterno já sabia que tudo isso nós estaríamos envolvidos, porque estamos nas nações, mas nós temos que entender que há profecias de que naquele tempo, quando o Mashiach retornar, Mashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi, para reinar, não para morrer, mas para reinar, ele reunirá dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, os justos. Nós já falamos no Apocalipse chamado dos castos, dos 144.000, tudo linguagens simbólicas, mas se vocês forem ver lá, estão sempre associados às 12 tribos de Israel, que inclusive para ter acesso à Nova Jerusalém, porque as 12 portas, elas possuem nome, e o nome dessas 12 portas são os nomes das 12 tribos de Israel. Então fica subentendido aí muito claramente de que temos que estar ligados, se quisermos fazer parte desse povo, dessa nação santa, desse sacerdócio real, estar ligado a esse povo, gente. Paulo chama isso de enxerto, como ele explica lá em Romanos. Ok? Então temos que entender tudo isso. Lá em 1 João, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, ama ao que dele é nascido. Então fica muito claro que Yeshua foi gerado, ele foi criado. Muito cuidado com essas concepções, que também teve influências pagãs, de que isso foi tratado em concílios como o de Nicéia, né, de Constantinopla, de que Yeshua tem a mesma substância e igualdade com o Pai. Muito cuidado com isso. No sentido de criação, não só Yeshua, todos nós procedemos do Pai, temos a sua mesma substância, vamos dizer assim. Todas as almas provêm de uma origem só. Ok, mas atribuir esses dogmas para trazer um contexto de divindade para Yeshua, isso aí é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado sobre isso, ok? Porque nós já vimos
que em outras civilizações e religiões existem esses mesmos pensamentos, muito antes do cristianismo. Ok? Sobre a teofania, essa presença divina aqui na Terra em forma humana. Por isso que na mitologia grega existiam os semideuses. Não é fruto de uma concepção dos deuses com uma virgem, com uma mulher terrena. Vamos tratar mais à frente uma das desmistificações que consideramos aqui, que é a encarnação de Yeshua. Ok? Mesmo estando nos evangelhos, sobretudo em Marcos e Lucas somente, não está em Mateus nem em João, essa concepção virginal de Yeshua. Eu sei que é um assunto controverso, em razão de toda a estrutura que nós já formamos e recebemos na nossa mente, mas fica a reflexão, não para trazer confusão, mas iluminação da verdadeira identidade de Yeshua. Se nós não entendermos a identidade de Yeshua, sua verdadeira identidade, nós não vamos cumprir o nosso propósito. Nós não vamos poder ter bom ânimo para vencer as tribulações. E Yeshua disse que só teríamos bom ânimo e venceríamos porque Ele venceu. E se nós considerarmos que Ele é um Deus, que não foi um homem sujeito a todas as tentações e provações que nós, como é que nós vamos ter bom ânimo para vencer as tentações como Ele venceu? Se Ele disse isso é porque Ele deixou o exemplo de que em tudo foi tentado, mas não pecou, corroborando com as palavras do eterno Caim, que nós já temos mencionado, que o pecado estaria à nossa porta, sempre, para todos nós. Cabe a nós dominá-lo, porque mesmo nesse estado de queda, ainda existe na nossa alma divina, não a carnal, que tem a sua função, nós já falamos sobre isso, mas na nossa alma divina, que nós chamamos de espírito, existem outras linguagens judaicas, que são os níveis das almas, depois vocês vejam lá no estudo Origem das Almas, que são níveis de consciência. Nós possuímos uma alma chamada divina, né? Nefesh Elokit, do hebraico. E é justamente nesta alma divina de que nós vamos nos conectar com todas essas realidades espirituais. Ok? Isso é muito legal! Bem-vinda aí a Célia. Só muito cuidado aí com o microfone do GoBrush para não pegar o som aí externo, ok? Depois você veja aí do lado esquerdo, desabilita aí o microfone. Quando quiser falar é só habilitar, né? Então nós temos que entender tudo isso, gente. A sua missão, a sua humanidade, entender de que a nossa alma divina, ela tem a mesma incumbência dada a Abraão ali no Éden, quando o Eterno diz que ele deveria dominar. Pois tudo criado, ele disse a Adão e Eva, dominai. Então é característico da nossa alma domínio. Só que em razão da queda nós perdemos em muito essa consciência e esse status, esse nível da nossa consciência, da nossa alma de domínio. Mas é inerente à nossa alma. Por isso que o Eterno falou a Caim, mesmo depois de saírem do Éden ali, que cabia a ele dominar, e cabe a nós também. E Yeshua deixou esse exemplo. Não se enganem, em tudo ele foi tentado, né? Já falamos no Getsemane, ele até pede ao Pai um plano B, que se possível passasse dele aquele cálice, que estava muito pesado, mas ele conectou a sua alma divina com o Eterno, não se distraiu e entendeu que deveria ser feita a vontade do Eterno, não a dele. E ele foi fiel até a morte de cruz, como nós sabemos, Paulo fala sobre isso. E nós também devemos fazer o mesmo, ok?
Então lá em 1 João 5,1 é dito isso, né? Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, que é o Eterno, nosso Pai, também ama ao que dele é nascido. Então mesmo Yeshua, ele foi gerado, ele foi criado, é uma alma criada, mesmo que dentro do nível dele, na elevação que ele tem para o propósito no corpo. Nós temos que nos mirar em Yeshua de forma correta, entender que ele foi um homem, como todos nós, sujeito a todas as tentações. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Do contrário, ele não teria dito a Pedro, quando estava andando ele sobre as águas, para que ele viesse ao seu encontro. Queria mostrar muito claramente a Pedro e aos discípulos de que tudo é possível ao que crê. E Pedro andou. Só que em um momento ele perdeu, desviou os seus olhos de Yeshua e passou a ver o vento e o mar. E sucumbiu ali nas águas. Mas ele andou, querendo mostrar de que nós também é possível nós andarmos sobre as águas e fazermos obras maiores do que ele fez. Ele disse isso. Ele ia para o Pai, mas que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Ok? Então isso tudo nós temos que saber, e para isso ser possível, temos que crescer no entendimento da sua humanidade. É por isso que quem não crê, como disse João na sua epístola, quem não crê que Yeshua veio em carne, este é o anticristo. O que quer dizer não crer em Yeshua que veio em carne? É que não veio de forma sanguínea. Nós vamos ler um texto que nós já lemos ontem, em que fala sobre isso. Em Romanos também 8,29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Estamos prosseguindo em sermos a imagem desse tzadik, desse justo, desta alma elevada que Deus nos deu o mérito, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Já vimos aqui, vamos ver outro texto mais à frente, de que essa é uma das razões de ele não se envergonhar de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque todos nós procedemos de uma mesma origem. Porque quando nós vamos no original aqui desse termo irmão no grego, é adélfios. E adélfios tem a ver com aquela partícula conectiva, vamos dizer assim, que são os irmãos, do mesmo ventre. Então o termo usado aqui no grego é para dizer que Yeshua teve a mesma origem, o mesmo ventre que todos nós. Ok? É preciso desmistificar então alguns pensamentos sobre o Filho para desconstruir toda essa estrutura filosófico-religiosa que nós herdamos por séculos. Ok? Nós temos que entender isso aí um pouco. Então nós vimos ontem que a primeira desmistificação seria de que o Filho tem um Deus e um Pai, corroborando com o sentido de que ele foi gerado como todos nós, dentro do nível dele, sempre, uma alma elevada. Shalom aí a Valquíria. E lá em Romanos 15:6, o que diz? Para que concordes a uma boca e glorifiqueis a quem? Nós temos que concordar um com o outro e glorificar sempre a somente um, que é o único existente, que é o Errad, o Deus uno, indivisível, que é o Eterno, Elohim. E Paulo diz aqui em Romanos 15:6
que é a esse que devemos glorificar, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo deixa muito claro aqui que Yeshua tem um Deus e um Pai, que inclusive Paulo também em Coríntios diz que ele vai entregar tudo ao Pai para que todos sejam, inclusive ele, um com o Pai. Pois que Deus tiver colocado tudo debaixo de seus pés, ele juntamente com todos estes, toda a criação, ele vai entregar ao Pai para que todos sejam um com o Pai. Essa linguagem aqui, não que não sejamos um com o Pai, isso não é desfeito. Toda a criação é um com o Pai, está conectada com o Eterno. Você não ora ao Eterno para vir te ouvir, você não ora ao Eterno para ele sair dos páramos celestiais para te ouvir aqui na terra. Você ora para que entre num processo de desbloqueios, de intimidade, de algo que já existe. Nós somos conectados com o Eterno 24 horas, senão nós nem existiríamos. Este é o sentido profundo dos seus atributos de onisciência, de onipotência, onipresença, porque tudo é Ele, tudo está nele. Isso é crescer, como sempre temos falado, na concepção da unicidade. Então, se nós crescemos nessa concepção de que Deus é um e indivisível, só Ele existe, nós somos um pensamento da divindade. Estão entendendo isso? Nós somos frutos de um desejo do Eterno de termos existência. Então nós temos uma permissão de existência. Na essência nós não existimos. Existimos porque Deus assim o quer e nos sustenta para isso. Se Ele deixar de pensar um segundo em nós, nós não existimos. Isso é refletir na unicidade dele cada vez que nós fazemos isso, entendendo de que tudo está dentro dele, envolvido por ele, por isso tem os seus atributos, que só ele tem. Nós vamos crescer e evitar o que eu sempre chamo de fragmentação mental, que é o grande mal do século, com as suas depressões, com as dependências de medicação, as indústrias farmacêuticas cada vez mais se enriquecendo, do mal que assola a humanidade cada vez mais em razão dessa fragmentação, desse distanciamento, dessa consciência de quem é o Eterno. Então, quando Paulo fala de que Yeshua entregará tudo ao Pai para que todos sejam um, não é que não era um, sempre foi. É que nós vamos chegar nesse nível de consciência das nossas almas, que do hebraico eles chamam de Eridá. É um nível de consciência onde você apreende, você compreende, assimila e entende a sua unicidade com Deus. Esse nível de consciência em nós ainda é bloqueado. Eu não tenho nem ainda um nível abaixo de Eridá, que é a Raiá, que é o grau de unicidade com o meu próximo. Eu ainda acho, eu ainda tenho a ilusão de achar que eu sou eu e o meu próximo é o meu próximo. Isso é um engano, isso é uma ilusão. Na verdade, todos nós somos conectados. Uma ação de uma pessoa não prejudica apenas ela, no sentido espiritual. Um ato de pecado tem toda uma abrangência, não só pessoal, mas todo ao seu entorno e em toda a humanidade. Vocês acham que o estado que está a civilização, né, a humanidade, nesse grau de maldade, de cataclismas, de enfermidades, de pestes, inclusive foi sinais preditos, né, para a volta do Messias? Por que isso é assim? Por causa dos atos dos homens.
contrários à lei de Deus. Isso traz consequências para nós. Nós não ficamos doentes, todos nós, independente de eu saber de quem está gerando isso, de quem possivelmente gerou pelos seus atos de pecado. É a peste da AIDS, com todo esse processo de promiscuidade desacelerada que existe na sociedade, e aí vai. Recentemente, num contexto nacional, ali em Brumadinho, vocês acham que ocorreu aquela tragédia porque pelos atos de pecado das pessoas gananciosas e corruptas. Teve todos esses desfechos muito tristes e que afetou pessoas que não tinham nada com isso. Então, nós temos que entender isso, que é um nível de consciência que a gente ainda vai adquirir, e seria bom nós já entendermos isso e prosseguirmos, nesse entendimento. Vimos também a segunda desmistificação. A primeira foi de que o Filho, o Yeshua mesmo, Yeshua tem um Deus, um Pai. E a segunda desmistificação era a sua encarnação, como nós já falamos, muito controversa, mas necessária para entendermos de que essa concepção de encarnação é muito profunda na cultura do povo de Israel, e que vem a ser aquela que a concepção de alguém que pertence a uma tribo, a um tronco genealógico, assim como nós também compreendemos muito facilmente. Existem pessoas que montam, que eles chamam de árvore genealógica, mas podemos dizer também que se trata de um tronco genealógico, ok? Yeshua também tinha um tronco genealógico. E ele não entrou nesse tronco genealógico. Vamos ver os textos, que diz que ele é proveniente do tronco de Jessé, que foi o pai de Davi, que ele é da tribo de Judá. Isso, na concepção do povo de Israel, é muito forte dentro das relações sanguíneas. Yeshua não poderia entrar num tronco genealógico se não viesse do sangue, se não viesse de uma concepção natural. Ok? Desprendam-se um pouco dos dogmatismos, dos dogmas, e vamos nos ater àquilo que o Eterno já estabeleceu para a humanidade. Ok? Inclusive, nós já lemos o texto e vamos ler mais uma vez sobre isso. Apocalipse 5,5 diz: e disse-me um dos anciãos, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno de abrir os 7 selos. Então é muito claro aqui que o Messias é da tribo de Judá. Ele tem uma tribo, isso numa linguagem judaica do povo de Israel é muito forte. Talvez não seja para nós, mas para eles é muito forte essa linguagem no sentido de relação sanguínea. Você não pode pertencer a uma tribo se você não veio de uma ascendência. Ok? Isaías 11:1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará. Aí é o que estamos falando do tronco genealógico. E a terceira que vimos ontem, desmistificação, é de que em Yeshua nós temos uma relação de parentesco. Yeshua é muito mais do que o nosso Salvador, somos a sua posteridade, somos seus descendentes, seus irmãos, seus parentes próximos, porque além de possuirmos a mesma origem, nós não poderíamos ser remidos por Ele, se nós não tivéssemos essa ligação, esse parentesco próximo, que isso é princípio estabelecido não pelo homem, mas pelo Eterno, que está na Torá, que é o princípio
da libertação de um escravo através de um remidor, de um goelo. Nós falamos sobre isso ontem. E sobre a questão da posteridade, é dito lá em Isaías 53:10, sobre o servo sofredor, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, essas almas elevadas. E já vimos que não se trata apenas do Messias, mas de todo o povo de Israel. Já estudamos sobre isso, pois vocês confiram lá esse estudo. Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando a sua alma se puser por expiação do pecado, que o Eterno revela a Isaías, que o Mashiach verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então fica claro aqui que o Messias viu a sua posteridade, viu a sua descendência, viu os seus irmãos. A lei da remissão, né, está lá em Levítico 25:48, depois que se houver vendido, haverá resgate por ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Então tinha que ser um parente próximo. E Hebreus completa esse pensamento dizendo: pois tanto Yeshua, que se separa para seu povo, portanto, Yeshua, que separa seu povo para Deus, quanto os que têm sido separados possuem a mesma origem. Então, tanto ele que separou um povo para Deus, quanto os que têm sido separados, segundo Hebreus 2, 11 a 13, possuem a mesma origem. Esta é a razão pela qual Yeshua não se envergonha de chamá-los de irmãos, ao dizer: proclamarei teu nome a meus irmãos na congregação, cantarei teu louvor. Esse texto aqui é de Salmos, que o pastor Hebreus está citando. Ok? Então isso nós vimos ontem, apenas para nós termos aí uma sequência dos nossos estudos. E hoje nós vamos dar sequência, paramos na terceira desmistificação. Hoje nós vamos dar continuidade na quarta desmistificação sobre esse personagem chamado Yeshua HaMashiach, que nos deu esse mérito e força para sairmos do cativeiro. E para crescermos em sermos a sua imagem e a cumprirmos o nosso propósito, nós temos que estar ligados a ele e temos que procurar o máximo possível desmistificar a sua pessoa para que a gente possa cumprir a nossa missão. Ok? Quarta desmistificação é que ele foi apenas um recipiente dentro do grau dele, do nível dele. Nós já falamos sobre esse assunto no estudo 3, Itlapshut, o investir das almas. Confiram lá, que é sobre essa realidade das almas se investirem num corpo, de sermos recipientes do próprio Eterno. Ele se revela na criação através da sua própria criação, através dos recipientes. Ele é Espírito. Ele é o Ein Sof, a luz infinita. Jesus recebeu uma obra do Pai e só foi possível cumpri-la porque o Pai estava nele. Ele sempre falou sobre isso. Esta mesma dependência deve ser vista em nossas vidas, pois assim como Messias, nós também temos uma missão, um propósito a cumprir dentro do nosso nível. O Filho está ligado ao Pai e nós, como igreja, devemos estar ligados ao Filho, que foi uma alma elevada que o Eterno trouxe ao mundo para estarmos ligados a Ele, porque Ele está ligado ao Pai de um nível mais elevado. E um está sustentando o outro. Entende?
uma corrente, vamos dizer assim. Então o Filho está ligado ao Pai e nós, como igreja, devemos estar ligados ao Filho, aquele que nos patrocinou e nos deu o mérito por ser Ele a videira verdadeira, como Ele diz, e que nós deveríamos estar ligados como as varas. Yeshua mesmo falou sobre isso. Como está lá em João 14:10, não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então essa passagem deixa muito claro, irmãos, que Yeshua, como nós, dentro do nível dele, era apenas um recipiente. Que quem fazia tudo, as obras, o que ele devia dizer ou fazer, quem fazia era o Pai nele. Ok? Não deve ser diferente conosco. Lá em João 15:5, eu sou a videira, o texto que havia me referido, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não sei se vocês estão agora, depois que têm ouvido aí esses estudos, esses assuntos, estarem visualizando e entendendo esses textos de forma diferente. Talvez nós sempre lemos esse texto, mas não tínhamos essas concepções mais profundas dessas linguagens que estes homens, por serem judeus, utilizavam. João 17:5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele está junto do Pai. João 17:21, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essas palavras de João aqui, gente, tem todos esses princípios judaicos, de conexão com as almas mais elevadas, ok? Essa ligação que as almas possuem umas com as outras, tudo nessas linguagens aqui. Qualquer dúvida, gente, perguntem aí, se vocês tiverem. Efésios 1:4, ele nos escolheu em amor, no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Então tem toda uma linguagem aqui da onisciência de Deus, muito antes da criação do universo. Deus já nos havia escolhidos em amor do Messias, naquele que ele iria agregar para reconectar com ele. O Messias é o representante do Eterno, é o princípio então espiritual da representatividade. Dentro de tudo que nós já falamos do que seria ser um recipiente, é um vaso, para que o Eterno se manifeste na criação. Então o Messias é o representante maior do Pai, obviamente, ser uma alma muito elevada. Por esta razão ele pôde ser considerado um Elohim, como Moisés. Elohim aqui é a própria divindade manifesta nessa criação. É um nome também que trata-se de um recipiente. O nome Elohim é um recipiente do Eterno para se manifestar nesta criação aqui. É como se fosse uma vestimenta que o Eterno utiliza para interagir com essa criação. Ok? E todos aqueles que são enviados pelo Pai como seus representantes, pois possuem procuração, atributos concedidos pelo Eterno para representá-lo. São chamados de Elohim. Então, muitas das vezes, esses recipientes, gente, não foi só Yeshua, eram chamados de Elohim, de deuses, que Elohim está no plural no hebraico. Por quê? Porque eles eram deuses?
Não, gente, eles eram recipientes. E por serem recipientes, eles estavam ali representando o próprio Eterno. Então eles eram chamados de Elohim. Naquele momento específico em que eles eram usados. Isso foi com Moisés, depois foi com 70 anciãos, depois foi com os juízes, que está lá registrado em Salmos, depois foi com o Messias, ok? Que eram representantes do Eterno. Era a voz do Eterno na criação. Lá em João 10, 30 e 36, diz, eu e o Pai somos um. Os judeus geraram então outra vez, os judeus então pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Ele disse que ele era um com Deus. Respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai. Por qual delas vocês estão me apedrejando? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por obra alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu, homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Isso é um texto de Salmos. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, está vendo? Então, aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida para ele ser um recipiente de anunciação dessa palavra, são considerados de deuses, de Elohim. Isso está nas Escrituras. Então os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra, mas por blasfêmia, sendo tu Deus, fazes Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses, está usando o texto do Salmo, pois se a lei chamou deuses, Yeshua falando, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, o próprio Yeshua dizendo, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque disse, sou filho de Deus. Então Yeshua estava usando o próprio Tanar para mostrar que o que ele estava dizendo era algo que estava na própria palavra do Eterno, nas suas escrituras. Ok? Então nós temos que entender que o Messias é um representante, sim, um princípio da representatividade, mesmo ele, do Eterno aqui na Terra. Ok? Êxodo 4,16, e ele falará por ti ao povo. Isso é quando o faraó está diante, quando Moisés está diante do faraó. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca. O Eterno falando a Moisés. Ele quem? Seu irmão, Arão. Então é dito que Arão seria a boca dele e ele seria por Deus. É como assim? É o que eu estou falando, é o princípio da representatividade. O termo aqui Deus, no original, está Elohim. Não poderia ser outro, porque é a vestimenta que Deus se utiliza para se manifestar aqui nessa dimensão, nessa criação aqui da Terra. Está entendendo? Foi quem deu toda a origem do processo de criação que está em Gênesis. Foi Elohim. Foi essa manifestação do Eterno, que é Ele próprio. Ok? Até aí tudo bem, gente? Dentro das desmistificações, esse é o texto lá de Salmos, né? Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Tá tudo bem, né? Está. Então é dito aqui, nesse texto, de que os juízes, aqueles que julgavam, eram chamados de deuses. Aí, ó, Deus está na congregação dos poderosos e o Eterno julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente? Está se referindo aqui, se dirigindo aos juízes, que mesmo tendo eles essa atribuição, eles estavam se conduzindo muito mal.
Até quando julgareis injustamente, aceitareis as pessoas dos ímpios? Parece que não é diferente nos nossos dias, né? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificar o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Olha aí, por causa da atitude de iniquidade, de injustiça, a terra vacila, afeta a criação. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Então esse texto de Salmo 82 deixa claro que o termo Elohim, no princípio de representatividade, foi atribuído a Moisés, é atribuído aos juízes, como está aí, mesmo eles tendo julgado injustamente, é ligado ao Messias, e podemos dizer que é ligado a todo aquele que foi dirigida a palavra do Eterno, como nós lemos do texto anterior. Eles são considerados Elohim, deuses. Interessante, né? A quinta desmistificação é que ele só teve uma missão. É com respeito à missão que ele teve, que só ele teve essa missão. A desmistificação é no sentido de entender o que nós sempre temos falado, de uma forma específica, qual foi a missão dele. Né? A gente tende a pensar de que o Evangelho unicamente, vamos dizer assim, seria para toda a humanidade. Unicamente, de forma indireta porque está a grande comissão ide por todo mundo, e mesmo porque esses que o Eterno mandou Yeshua recolher das nações estão nas nações, estão em todo mundo, que nós já consideramos esse grupo que possui o nome de remanescência, os remanescentes, ou os castos do Apocalipse, os 144 mil, né? Os justos, aqueles que o Eterno estará recolhendo dos quatro cantos da terra quando Yeshua voltar, e os que são vistos ali no Apocalipse com vestes brancas lá no paraíso. E interessante que estes estavam em vestes brancas, ficou destacado para João que são oriundos. É importante isso, que para o judeu, né, dentro dessa concepção que somente eles seriam o sacerdócio real, não deixa de ser inicialmente, basicamente, mas nós percebemos na linguagem do Apocalipse que estes justos, esse povo de Deus que está ali no paraíso, que João teve a revelação, eles são oriundos de todas as raças, tribo, língua e nação, os quatro cantos da terra. São estes que o Eterno está preparando, recolhendo para reinarem com o Mashiach e com o próprio Eterno aqui nessa dimensão. Oséias 6:1: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e não sarará. Feriu e nos atará a ferida. Isaías 30:21: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então o Eterno está revelando a Isaías que nós ouviremos uma palavra, um som, ou na linguagem mais profética dos profetas, o som de um shofar atrás de nós. E esse som tem uma voz
que diz o que? Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então existe um caminho que o Eterno preparou para que esses dispersos retornem. Isso corrobora em muito com a parábola do filho pródigo, que nós já temos falado sempre. Ele voltou pelo caminho, por um caminho para a casa paterna. E é por essa razão que Yeshua declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por ele. Ou seja, aqueles dos quais o Eterno entregou ao seu Filho, que é a sua posteridade. Estão entendendo? O que disse Jesus em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, não ser por mim. Lucas 20:21. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Estão corroborando essa voz que foi ouvida, pelo profeta Isaías, que nós ouviríamos atrás de nós, dizendo: este é o caminho. Mateus 15:24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo escrevendo aos Efésios 2:12-13, que naquele tempo estáveis sem Cristo, quando estavam no mundo, sem méritos, nas nações. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados. Olha que interessante. Por eu estar sem Cristo, eu estava separado da comunidade de Israel. Está aí muito claro, gente. Efésios 2:12-13. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Dizem que as alianças do Tanar acabaram. Paulo está dizendo outra realidade aqui, que nós éramos estranhos às alianças, porque apesar de ter várias alianças, Deus não abrogou, vamos dizer assim, não destruiu, não revogou as alianças anteriores, ele apenas renovou as alianças. Então nós temos que não ser estranhos a nenhuma aliança. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, ou seja, pelo seu sacrifício, nós temos mérito de chegar perto. Mais claro que isso, gente, eu não sei se vocês estão captando aí, não é? Textos que muitas vezes nós já lemos tantas vezes, mas nós não entendíamos com uma mente nem que seja próxima à mente judaica. Assim, irá entender muito melhor. Ok? A igreja só será o corpo de Cristo se estiver ligado nele e ser conduzida pelo mesmo Espírito que o conduziu. Então isso é ser corpo de Cristo. Estar ligado nele. E estar ligado nele tem todas aquelas implicações, ok? De padecer e sofrer os seus sofrimentos e de possuir o seu espírito, que nós já falamos ontem, que é fundamental para estar ligado a um tzadik, a um justo, a uma alma elevada. Temos que ter o seu espírito em nós. Esse é um outro assunto que diz respeito a, nós já falamos de Ibur, do hebraico, quando almas elevadas vão impregnar, vamos dizer assim, almas menos elevadas, para elevá-las. Isso é o que Paulo tentou dizer lá em suas cartas, né?
João 2,28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então tem que permanecer, estar ligado nele, quando ele se manifestar, e não ser confundido, né? Em João 14,12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então é um texto que nós já nos referimos. E João, no capítulo 14, 15, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ok? Em Atos 1:1-8, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está se falando de Pentecostes aqui, né? Ok, está tudo certo? Então, gente, para não ficar muito cansativo, eu não sei que vocês queiram, né, continuar, mas eu vou encerrar aqui para a gente dar continuidade no sábado que vem. A parte final aí desse estudo, creio eu que vai dar para terminar na próxima oportunidade, mas eu quis apenas hoje apenas fechar esses pontos da desmistificação do místico feito no personagem Yeshua no decorrer da história. Eu não sei se todos compreenderam, se deu para captar tudo que foi falado. Deu sim, Marcelo. Deu para captar, né, um pouco melhor. A Valquíria deu para captar bem. Perfeitamente. A Célia também está acompanhando conosco aí. Espero que tenha compreendido bem, né? Compreendeu bem, né, Célia? Se der para falar aí. Amei a repaginada. Isso aí. Estou amando a repaginada. Repaginada que se refere ao quê? Falou anteriormente, lembra? Lá atrás você havia falado sobre essa mesma linguagem, mas foi bom recordar. Ah, tá. Então recordou bem, porque eu não estou recordando, não. Mas tudo bem, é bom que vocês estão fixando bem, né? Ok, gente, eu penso que esses assuntos muito difíceis de ser ouvidos, creio eu, aí, né, em outros lugares, mas a gente procura trazer aí o máximo possível dentro das Escrituras. Vocês vejam que eu estou lendo inúmeros textos, talvez textos que nós sempre, né, lemos e não percebíamos essas profundidades, nessas concepções mais profundas, né, do nosso povo.
desses princípios, né, da representatividade, dos níveis das almas, o que é estar ligado a uma alma elevada, o que isso representa para a edificação do corpo de Cristo. Paulo falou muito sobre isso. E no nosso caso, nós temos que estar conectados, sim, inevitavelmente a Yeshua, que é uma alma que o Eterno enviou para isso, para buscar essas almas que estão longínquas. E o Eterno se referiu a isso nos profetas, que Ele mesmo traria essas almas. Então é Ele quem faz tudo e em todos, como Paulo fala lá em Atos. Ele que opera tudo em todos. É Ele que existe, nós somos meros recipientes, inclusive Yeshua, o Mashiach, que fomos gerados para cumprir os seus propósitos e termos e usufruirmos da sua resplandecência, da sua luz resplandecente, que nós não temos ideia do que seja. É um estado de completude e gozo espiritual muito grande. As nossas almas, apesar de todos os bloqueios que existem, as nossas almas divinas, né? Porque a alma carnal, ela só busca o que corresponde à carnalidade, né? Aos instintos, ao que é de baixo. Mas a alma divina, ela tem sede e um desejo muito grande de se conectar à sua origem. Então, que a gente possa, mesmo aqui, nessa realidade, estarmos aí despertando cada vez mais a nossa consciência, nos elevando, para que possamos ter acesso ao nosso Deus de uma forma cada vez mais profunda. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um bom final de domingo. Uma boa semana para vocês. Procurem a cada dia se conectar com o Eterno. Ele já está conectado. Eu é que tenho que sempre entendam isso. É eu que tenho que remover os obstáculos da minha própria consciência para entender essa conexão contínua e eterna. Por isso que é dito que não importa onde eu esteja, se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu ali também estarás. Então cresçamos nesse entendimento e vamos permitir que essa conexão se aprofunde cada vez mais. Um forte abraço. Sábado que vem estaremos todos juntos para finalizar esse estudo, entendendo um pouquinho mais o que é permanecer nele. Vamos entender de uma forma mais profunda isso. Shalom, shalom. Tudo de bom. Shalom, shalom. Amém. Shalom. Shalom.